Véspera de Natal, 1985. Solar Marchmont, Monmouthshire, País de Gales. 1. Conduzindo o carro pela pista estreita, David Marchmont olhou de relance para a mulher sentada no banco do carona. A neve caía intensamente, tornando ainda mais precária a estrada já coberta de gelo. Vamos chegar bem na hora, Greta. A estrada estará um caos amanhã. O lugar parece familiar para você? Perguntou David, hesitante. Greta se virou para ele. Sua pele de marfim não exibia rugas, embora ela tivesse 58 anos. A idade não diminuíra a vividez da cor de seus grandes olhos azuis, que, no entanto, já não brilhavam com a animação de antes. Sei que um dia morei aqui, mas não consigo me lembrar, David. Desculpe. Não se preocupe. A propriedade está bem diferente agora que foi restaurada. Ele a consolou, sabendo quanto isso a afligia. Bem que ele gostaria de apagar da própria memória a visão macabra e devastadora da casa de sua infância depois do incêndio. Ainda conseguia se lembrar do cheiro pungente de madeira queimada. Sim, David, eu sei. Você comentou isso na semana passada, quando jantamos. Preparei costeletas de carneiro e tomamos uma garrafa de Sancerre, retrucou ela em tom defensivo. Está certíssima, concordou David sereno, ciente da necessidade de Greta de fornecer detalhes precisos dos acontecimentos, ainda que sua vida anterior ao acidente lhe fosse inacessível. Enquanto passava com dificuldade pelos sulcos deixados por outras rodas no gelo da pista, ele se perguntou se teria sido uma boa ideia ter trazido Greta para passar o Natal ali. Ficou admirado quando ela aceitou o convite, depois de anos tentando persuadi-la a sair de seu apartamento em Mayfair. Após 3 anos de reformas para devolver o solar à sua antiga glória, ele acreditara que era o momento certo. E por alguma razão, ela também. Ao menos, David sabia que a casa estaria aquecida e confortável, embora não imaginasse o que esperar em termos afetivos, dadas as circunstâncias. Já está anoitecendo, comentou Greta em tom apático. Mas ainda são 3 horas. É verdade. Espero que a luz perdure o bastante para podermos avistar Marchmont. Onde eu morei. Sim. Com Owen, meu marido, que era seu tio. Sim. Greta havia gravado os detalhes do passado como se fossem informações decoradas para uma prova. E David fora o professor, instruído pelos médicos que cuidavam de Greta a ficar longe de qualquer evento traumático, mas sempre mencionar nomes, datas e lugares que pudessem mexer com alguma coisa no subconsciente dela e fornecer a chave para a recuperação da memória perdida. Às vezes, quando ia visitá-la, David pensava em identificar um lampejo de reconhecimento, mas não sabia ao certo se era por algo que tivesse dito ou por algo que ela realmente recordasse. Passados tantos anos, os médicos, que um dia haviam se mostrado seguros de que a memória de Greta voltaria, falavam em amnésia seletiva provocada pelo trauma. Na opinião deles, Greta não queria se lembrar dos fatos. Com cuidado, David conduziu o carro pela curva traiçoeira da estrada, sabendo que em poucos segundos avistaria os portões que levavam a Marchmont. Embora fosse o proprietário legal e tivesse gastado uma fortuna na reforma da mansão, era como se fosse apenas seu zelador. Agora que a restauração estava quase concluída, Ava, a neta de Greta, e seu marido Simon tinham se mudado da casa de hóspedes e passado a residir no solar Marchmont. Quando David morresse,
a propriedade passaria legalmente para Ava. O momento não poderia ser mais oportuno, visto que o casal esperava a chegada de seu primeiro filho, prevista para dali a algumas semanas. Uma vida nova e inocente talvez represente o fim de uma história familiar desastrosa, pensou David. O que complicava mais a situação eram os acontecimentos ocorridos depois de Greta perder a memória, episódios dos quais ele a havia protegido, preocupado com o efeito que surtiriam nela. Se ela não conseguia se lembrar do começo de tudo, como poderia lidar com o fim? No cômputo geral, isso significava que Ava, Simon e ele andavam na corda bamba durante as conversas com Greta, querendo avivar sua memória, mas constantemente apreensivos com o que se discutia na presença dela. "Está vendo, Greta?" perguntou David quando cruzou o portão e o solar Marshmont surgiu no horizonte. De origem elisabetana, o solar se assentava baixo e gracioso na paisagem de encostas ondulantes que culminavam nos picos majestosos das Montanhas Negras ao fundo. Mais abaixo, o rio Usk serpenteava pelo amplo vale, e os campos de ambos os lados cintilavam com a neve recente. Os tijolos vermelhos das paredes centenárias se erguiam até os frontões triangulares da fachada e as intricadas vidraças das janelas refletiam os últimos raios do sol de inverno. Embora a madeira antiga e seca tivesse alimentado as chamas vorazes do incêndio, a estrutura do solar sobrevivera graças ao enorme aguaceiro que desabara cerca de 1 hora depois de a primeira brasa ter se acendido. A natureza salvou o solar Marshmont da destruição total. "Ah, David, é muito mais bonito do que nas fotografias", disse Greta. "E com a neve e tudo mais, parece um cenário de cartão de Natal." De fato, ao estacionar o carro o mais perto possível da porta de entrada, David viu por uma janela as luzes da árvore de Natal. A imagem destoava do clima austero e sombrio da casa de sua infância, gravada de forma indelével em sua memória, e ele experimentou uma sensação de euforia. Talvez o incêndio tivesse mesmo queimado o passado, tanto metafórica quanto fisicamente. David só queria que a mãe ainda estivesse viva para testemunhar a notável restauração do solar. "Está lindo mesmo", concordou ele, abrindo a porta e fazendo uma chuva de neve cair do teto do carro. "Vamos entrar. Depois eu volto para pegar as malas e os presentes." Contornou o carro para abrir a porta do carona e Greta saiu com cuidado, afundando as botas na neve. Ao erguer os olhos para a casa e baixá-los para os pés cobertos, teve uma lembrança repentina. "Eu já estive aqui." Imóvel e desesperada, ela tentou se agarrar ao fragmento de lembrança, mas ele já se esvaíra. "Vamos, Greta, você vai morrer congelada aqui fora", disse David, oferecendo-lhe o braço. Juntos, os dois caminharam uns poucos metros até a porta principal do solar Marshmont. Depois de serem recebidos por Mary, que trabalhava na mansão havia mais de 40 anos, David levou Greta ao quarto dela, deixando-a lá para tirar um cochilo. Imaginou que a tensão de sair de casa pela primeira vez em anos, somada à longa viagem, devia tê-la esgotado. Em seguida foi até a cozinha à procura de Mary. Ela estava na ilha central, abrindo a massa das tortinhas de frutas secas. David observou o cômodo, admirando as bancadas reluzentes de granito e os aparelhos polidos embutidos nas paredes. Durante a fase de planejamento para a restauração de Marshmont, a cozinha e os banheiros tinham sido as únicas concessões de David aos projetos modernos.
todos os outros cômodos foram modelados a partir da planta original. Uma tarefa hercúlea que envolvera semanas de pesquisa e dias debruçados sobre fotografias de arquivo em bibliotecas, bem como revolver suas próprias lembranças de quando era criança. Exércitos de artesãos locais foram empregados para garantir que tudo, das lajotas do piso até a mobília, se aproximasse o máximo possível do antigo solar Marshmallow. Olá, patrão! Mary levantou os olhos e abriu um sorriso. Jack telefonou há 10 minutos dizendo que o trem estava atrasado por causa da neve. Eles devem chegar daqui a mais ou menos 1 hora. Ele levou o Land Rover, então vão voltar sem problemas. Foi muito a gentileza dele se oferecer para buscá-la. Sei quanto é atarefado. E então, o que está achando das novas instalações, Mary? São uma maravilha. Tudo muito novo e moderno, respondeu ela com seu suave sotaque galês. Nem acredito que seja a mesma casa. Anda tão quentinho aqui que nem preciso acender as lareiras. E o seu apartamento é confortável? O marido de Mary havia falecido alguns anos antes. Por isso, David pediu que incorporassem um conjunto de cômodos para Mary no sótão espaçoso. Depois do que tinha acontecido, ele se sentia mais seguro, tendo alguém permanentemente no local para o caso de Ava e Simon viajarem. Ah, sim, obrigada. Tenho uma vista maravilhosa do vale. Como está Greta? Para ser sincera, fiquei admirada quando você me contou que ela viria no Natal. Nunca pensei que eu viveria para ver esse dia. O que ela achou? Ela não falou muito, respondeu David, sem saber direito se Mary se referia à reação de Greta às reformas ou ao seu retorno à mansão depois de tantos anos. No momento, está descansando. Você deve ter notado que eu a levei para o antigo quarto dela, para ver se isso mexe com sua memória. Se bem que agora ele está tão diferente que nem eu o reconheci. Acha mesmo que ela não sabe quem eu sou? Passamos por muitas coisas juntas. Por favor, procure não se aborrecer por isso, Mary. Bem, talvez seja melhor ela não se lembrar de certos detalhes, retrucou Mary em tom amargo. Concordou David com um suspiro. Tenho certeza de que este será um Natal bem estranho. Pode apostar. Eu continuo procurando a sua mãe pela casa. Mary conteve o choro. É claro que é pior para você, patrão. Bem, vai demorar um pouco para todos nós nos acostumarmos, mas pelo menos temos a Ava e o Simon com um bebê a caminho para nos ajudar a atravessar esta fase. David envolveu os ombros de Mary com um braço, consolando-a. Agora posso experimentar uma das suas deliciosas tortinhas de frutas? 20 minutos depois, Ava e Simon chegaram e se juntaram a David na sala de estar, que recendia a tinta fresca e a fumaça da enorme lareira de pedra. Ava, você está com uma aparência maravilhosa, esbanjando saúde, comentou David, dando-lhe um abraço e trocando um aperto de mão com Simon. Bom, eu virei um balão neste último mês. Vou parir um jogador de rugby, tenho certeza disso. Retrucou Ava com um olhar afetuoso para Simon. Querem que eu peça a Mary para nos trazer um bule de chá? Perguntou David. Eu pedirei, respondeu Simon. Ava, querida, fique sentada, converse com seu tio e ponha os pés para cima. Ele se virou para David e explicou. Ela foi chamada no meio da noite para cuidar de uma vaca em trabalho de parto. Simon deu de ombros aflito e saiu da sala. Só espero que haja alguém para cuidar de mim quando eu estiver em trabalho de parto.
retrucou Ava com um risinho e afundou numa das poltronas recém-estofadas. Simon vive me chateando para eu diminuir o ritmo, mas sou veterinária. Não posso deixar meus pacientes morrerem, posso? Quer dizer, a parteira não me deixaria morrer, não é? Não, Ava, mas você vai ter um bebê daqui a 6 semanas e o Simon fica com medo de você se esforçar demais. Só isso. Quando meu substituto chegar à clínica depois do Natal, as coisas ficarão muito mais fáceis. Porém, até lá, não posso prometer que não serei chamada para aquecer ovelhas sofrendo de hipotermia. Os lavradores fizeram um bom trabalho ao trazê-las das colinas antes que o mau tempo se instalasse, mas há sempre uma ou outra que é deixada para trás. Enfim, tio David, como você está? Ava sempre o chamara de tio, embora na verdade fossem primos de segundo grau. Vou muito bem, obrigado. Gravei meu programa de Natal em outubro e de lá para cá, bem... David enrubesceu. Estou escrevendo minha biografia. É mesmo? Será uma leitura interessante. Minha vida certamente é, mas é aí que está o problema. Há algumas partes que não posso contar. Não. A expressão de Ava se tornou séria. Sendo bem franca, fico surpresa por você ter concordado em escrevê-la. Quer dizer, você sempre manteve sua vida privada totalmente fora dos holofotes. É, mas infelizmente um desses jornalistas da imprensa marrom resolveu que vai escrever a versão não autorizada, de modo que achei melhor esclarecer os fatos primeiro, tanto quanto me é possível nestas circunstâncias. Entendi. Nesse caso, faz sentido que queira escrevê-la. Ava suspirou. Nossa, ter uma estrela de cinema como mãe e um comediante famoso como primo me fez execrar a ideia de celebridade. Você não vai mencionar nada sobre o que aconteceu comigo. Vai, tio David, eu morreria se você fizesse isso. Especialmente depois da última vez, quando me colocaram na primeira página do Daily Mail com Cheska. É claro que não, Ava. Estou fazendo o máximo para deixar a família fora disso. O problema é que assim não sobra muita coisa para contar. Não houve drogas, colapsos nervosos, problemas com a bebida, nem libertinagens na minha vida. Logo, seria uma leitura muito enfadonha. David suspirou e deu um sorriso irônico. Por falar em mulheres, Thor deve chegar daqui a pouco. Fico contente por ela vir, tio David. Gosto muito dela. E quanto mais numerosos formos neste Natal, melhor. Bem, finalmente conseguimos fazer sua avó se juntar a nós. Onde está ela? Lá em cima, descansando. E como ela está? Na mesma. Mas fico muito orgulhoso por ela ter sido corajosa para vir aqui. Os faróis de um carro piscaram do lado de fora e David acrescentou. Deve ser Thor. Vou ajudá-la com a bagagem. Depois que David saiu da sala, Ava passou a refletir sobre o relacionamento duradouro e leal que ele mantinha com Greta. Ava sabia que os dois se conheciam fazia séculos, mas se perguntava o que havia nela exatamente que tanto atraía. A tia-avó de Ava, LJ, mãe de David, falecera havia poucos meses e dissera que seu filho sempre havia amado Greta. Surpreendentemente, Greta ainda parecia muito jovem, quase como se sua perda de memória tivesse apagado os sinais físicos de 58 anos de vida que normalmente se manifestavam no rosto como um mapa afetivo. Ava detestava admitir, mas achava a avó muito vazia e infantil. Nas poucas ocasiões em que estivera com Greta, tivera a sensação de conversar com um ovo de Fabergé perfeitamente elaborado, mas oco. Por outro lado, talvez qualquer profundidade e personalidade que um dia ela houvesse possuído
tivessem sido apagadas pelo acidente. Greta vivia como uma reclusa, raras vezes se aventurando a sair de seu apartamento. Pelo que Ava sabia, essa era a primeira vez que Greta se ausentava de casa por mais de algumas horas. Tinha consciência de que não devia julgar a avó, visto que não a conhecia antes do acidente. Ao mesmo tempo, admitia que sempre a havia comparado com LJ, cujo espírito indomável e gosto pela vida faziam Greta parecer, mesmo depois de tudo que lhe acontecera, fraca e insossa. E agora, pensou Ava, Greta está aqui para o Natal e LJ não. Engoliu em seco, ciente de que a tia-avó não iria gostar de vê-la triste. É preciso fazer força e dar o melhor de si, sempre dizia ela quando acontecia uma tragédia. Ava não podia deixar de desejar de todo o coração que LJ tivesse ficado entre eles um pouquinho mais para poder ver o nascimento do bebê. Pelo menos vivera para assistir a seu casamento com Simon. E tinha morrido sabendo que Marshmont e Ava estavam seguros. David voltou para a sala com Thor. Olá, Ava. Feliz Natal e tudo mais. Nossa, estou com frio. Que viagem! Contou Thor, caminhando para a lareira crepitante e aquecendo as mãos. Chegou bem na hora. Jack me contou que cancelaram todos os outros trens de Abergavenny esta noite. Informou David. Devo admitir que não gostei da ideia de passar o Natal numa pensão em Newport, declarou Thor em tom seco. E a casa tá maravilhosa, Ava. Você e Simon devem estar encantados. Estamos, confirmou Ava. É linda e estamos muito agradecidos a você, tio David. Nunca teríamos recursos para fazer a reforma. Bem, como você sabe, um dia ela passará para você de qualquer jeito. Ah, Simon, disse David, levantando os olhos quando o rapaz entrou. Um lindo bule de chá. É justamente do que precisávamos. Greta acordou do cochilo desorientada e incapaz de lembrar onde estava. Entrando em pânico, tateou em busca de um interruptor em meio à escuridão e acendeu a luz. O cheiro forte de tinta fresca mexeu com sua memória conforme ela se levantava e admirava o quarto recém-decorado. O Solar Marshmont, a casa de que tanto ouvira David falar por anos e anos. Mary, a empregada, havia explicado que esse fora o seu quarto um dia e que tinha sido nele que sua filha Jessica viera ao mundo. Greta foi até a janela. A neve continuava a cair. Ela tentou entrar em contato com a lembrança fugaz que fora atiçada quando chegara à propriedade e suspirou de desespero quando a mente teimosa se recusou a revelar seus segredos. Depois de se refrescar no elegante banheiro no interior da suíte, ela vestiu uma blusa nova de seda. Acrescentando uma camada de batom aos lábios, fitou-se no espelho, temerosa de deixar o refúgio de seu quarto. Precisou usar toda a sua força de vontade para tomar a decisão de se encontrar com a família no Natal. Tanto que, depois de aceitar o convite e de ver a expressão atônita de David, Greta sofrera alguns ataques de pânico que a tinham deixado insone, suando frio e trêmula até altas horas da madrugada. Seu médico chegou a lhe receitar beta-bloqueadores e sedativos. Com a ajuda dos remédios, além do desejo de não querer passar mais um Natal desolador sozinha, Greta conseguiu fazer as malas, entrar no carro de David e chegar ali. Talvez os médicos discordassem de sua motivação. Em seu jargão pseudopsicológico de praxe, diriam que talvez ela estivesse finalmente pronta, que, enfim, seu subconsciente a julgasse forte o bastante para enfrentar o regresso. E, com certeza, desde o momento em que tomara a decisão, ela vinha tendo sonhos vívidos pela primeira vez desde o acidente.
Nenhum deles fazia sentido, é claro, mas o choque de ter o que os médicos denominariam de flashback ao descer do carro e olhar para o solar Marshmont poucas horas antes dava certa credibilidade à análise deles. Greta sabia que ainda havia muito a enfrentar. O convívio social, para começo de conversa. Entre os que se reuniriam ali para a temporada festiva, havia uma pessoa com quem ela temia particularmente conviver: Thor, a namorada de David. Apesar de tê-la encontrado ocasionalmente quando David levava a companheira para um chá no apartamento de Greta em Mayfair, ela nunca havia passado mais de algumas horas com a tal mulher. Embora Thor tivesse sido afável e cortês, parecendo se interessar pelo que a anfitriã tinha a dizer, Greta se sentira tratada com condescendência, como se fosse algum tipo de velhota senil e deficiente mental. Fitou-se outra vez no espelho. Podia ser muitas coisas, mas certamente não era isso. Thor era professora da Universidade de Oxford, intelectual, independente, atraente, dependendo de como se olhassem, pensava Greta, que depois se repreendia por zombar de uma rival. Dito em termos simples, Thor era tudo o que Greta não era, mas fazia David feliz e Greta sabia que deveria ficar feliz por ele. Pelo menos David dissera que Ava estaria lá com o marido Simon. Ava, sua neta. Se havia uma coisa na perda da memória que a aborrecia particularmente, era Ava. Carne de sua carne, filha de sua filha. No entanto, apesar de tê-la visto periodicamente nas 2 últimas décadas e de realmente gostar muito dela, sentia-se culpada por não conseguir se ligar à neta. Mesmo não tendo nenhuma lembrança do nascimento da menina, não deveria sentir naturalmente um laço afetivo mais profundo com ela? Ava e LJ desconfiavam de que ela se lembrava de mais coisas do que dizia. Mas apesar dos anos de sessões com psicólogos, hipnotizadores e praticantes de qualquer outra forma de tratamento para a perda de memória, nada surtia efeito. Greta se sentia como mera espectadora do resto da humanidade. A maior proximidade que tinha era com seu querido David, que estava ao seu lado quando Greta finalmente abriu os olhos depois de 9 meses em coma e que havia passado os últimos 24 anos cuidando dela de todas as maneiras possíveis. Se não fosse por ele, Greta teria perdido qualquer esperança muitos anos antes. David contara que eles haviam se conhecido fazia 40 anos, logo depois da guerra, quando Greta tinha 18 e trabalhava em Londres, no teatro Windmill. Um dia, ela lhe explicara que seus pais haviam morrido na Blitz londrina, mas nunca mencionara nenhum outro parente. David falou que os dois tinham sido muito amigos e Greta concluiu que o relacionamento deles nunca fora nada além disso. Ainda mais quando David informou que, logo depois de eles se conhecerem, Greta havia se casado com um homem chamado Owen, tio dele e antigo senhor de Marshmont. Ao longo dos anos, Greta não se cansara de desejar que a amizade descrita por David tivesse sido algo mais. Amava-o profundamente, não pelo que ele tinha sido em sua vida antes do acidente, mas por tudo o que significava para ela agora. Greta sabia que seus sentimentos não eram correspondidos e não tinha razão alguma para crer que seriam um dia. David era um comediante bem-sucedido e ainda extremamente atraente. Além disso, nos últimos 6 anos, estivera com Thor, que vivia pendurada em seu braço nos eventos beneficentes e nas cerimônias de premiação. Em seus momentos mais sombrios, Greta tinha a sensação de ser pouco mais que uma responsabilidade, de que David meramente cumpria um dever por causa de seu bom coração e do parentesco por afinidade.
Quando ela enfim recebera a alta do hospital depois de 18 meses e voltara para casa, David tinha sido sua única visita regular. A culpa de Greta por depender dele havia aumentado com os anos, e embora ele afirmasse que não era transtorno algum, Greta sempre tentava não ser um fardo, e por isso era comum fingir que estava ocupada. Afastou-se da janela, sabendo que precisava reunir coragem para descer e se juntar aos familiares. Abriu a porta do quarto, caminhou pelo corredor e parou no alto da magnífica escada de carvalho, cujo corrimão entalhado e requintado emitia um brilho suave à luz do lustre no teto. Ao olhar para a enorme árvore de Natal que se erguia no saguão abaixo, sentiu o aroma fresco e delicado do pinheiro. E mais uma vez, alguma coisa se agitou dentro dela. Greta fechou os olhos e respirou fundo, como os médicos sugeriram uma vez que ela fizesse, na tentativa de encorajar a chegada da tênue lembrança. No dia de Natal, os residentes do Solar Marshmont acordaram com um idílico cenário de neve. No almoço, saborearam um ganso assado com legumes colhidos na propriedade. Em seguida, reuniram-se na sala diante da lareira para abrir os presentes. "Ah, vovó!" exclamou Ava ao desembrulhar um cobertor branco e macio de bebê. "Isto vai ser muito útil. Obrigada." "Tori e eu gostaríamos muito de comprar um carrinho de bebê. Como nenhum de nós faz a menor ideia de qual dessas engenhocas modernas que os pais usam hoje em dia é a melhor, preenchemos um cheque para você", falou David, entregando-o a Ava. "Isso é mais do que generoso, David", disse Simon, enchendo seu copo. Greta se comoveu com o presente de Ava, uma fotografia emoldurada das duas, tirada quando ela ainda estava hospitalizada e a neta era bebê. "É para você se lembrar do que vem por aí", disse Ava com um sorriso. "Puxa vida, você vai ser bisavó." "Vou mesmo, não é?" Greta deu um risinho diante dessa ideia. "E não parece nem um dia mais velha do que na primeira vez que a vi", comentou David galante. Greta se sentou no sofá, satisfeita em observar sua família. Talvez fosse o efeito do vinho no almoço, porém, para quebrar a monotonia, não se sentia indesejada. Depois de abertos os presentes, Simon insistiu em levar Ava para descansar um pouco, enquanto David e Thor saíram para dar uma volta. David convidou Greta para acompanhá-los, mas com muito tato ela declinou. Os dois precisavam de um momento juntos, e 3 era sempre demais. Ela passou um tempo sentada junto à lareira, cochilando contente. Ao despertar, viu que o sol já estava baixo, mas ainda brilhava sobre a neve cintilante. Levantou num impulso, percebendo que um pouco de ar puro também lhe faria bem. Chamou Mary e perguntou se haveria botas e um casacão grosso que pudesse pegar emprestados. 5 minutos depois, usando botas de cano alto e uma velha jaqueta, saiu caminhando pela neve, inspirando o maravilhoso ar puro e frio. Fez uma pausa pensando em que rumo tomar, torcendo para que algum instinto a guiasse, e resolveu dar um passeio pelo bosque. Enquanto andava, contemplou o azul do céu e uma súbita alegria a invadiu diante da beleza da cena. Foi uma sensação tão inusitada e rara que por pouco ela não saltitou ao zigue-zaguear por entre as árvores. Chegando a uma clareira, viu um abeto majestoso que se erguia no centro e o verde vivo de seus galhos frondosos carregados de neve contrastando com as faias altas e nuas que compunham o resto do bosque. Caminhou até lá e notou que havia uma lápide abaixo dele com a inscrição coberta de neve. Imaginando se tratar da sepultura de um bicho de estimação da família, Greta se curvou
e afastou os flocos endurecidos e gelados com a mão enluvada. Jonathan John Marshmallow, filho amado de Owen e Greta, irmão de Francesca, 2 de junho de 1946, 6 de junho de 1949. Que Deus guie seu anjinho para o céu. Greta leu e releu a inscrição. Depois caiu de joelhos na neve, o coração em disparada. Johnny. As palavras na lápide diziam que essa criança morta era seu filho. Ela sabia que Cheska era sua filha, mas nunca houvera qualquer referência a um menino. A inscrição dizia que ele tinha morrido com apenas 3 anos. Já chorando de frustração e choque, Greta tornou a erguer os olhos e viu que o céu começava a escurecer. Olhou ao redor desamparada, como se as árvores pudessem lhe dar respostas. Ajoelhada, ouviu ao longe o som de um cão latindo. Um eco de outro momento criou uma imagem em sua mente. Ela já estivera naquele lugar uma vez e tinha ouvido um cão. Sim, sim. Virou-se e se concentrou na sepultura. Johnny, meu filho, por favor, deixe-me lembrar. Pelo amor de Deus, quero me lembrar do que aconteceu. Gritou, quase sufocada pelas lágrimas. O som dos latidos esmaeceu e Greta fechou os olhos. No mesmo instante, veio-lhe a imagem vívida de um bebezinho envolto por seus braços, aninhado em seu peito. Johnny, meu querido Johnny. Enquanto o sol mergulhava entre as árvores e no vale mais abaixo, anunciando a chegada da noite, os braços de Greta se abriram para enlaçar a lápide, e ela, finalmente, começou a lembrar.